Lições no livro de Gênesis para hoje é o tema da nossa série. Hoje nós vamos falar sobre a prova de Abraão. É um texto muito rico, muito belo e, portanto, muito sério, né? Devido à temática e aquilo que nós vamos tratar. Então, eu quero que você preste atenção, guarde suas perguntas para o final. Vamos trabalhar no capítulo 22 do livro de Gênesis. A gente precisa fazer uma diferenciação logo no começo, que eu acho que vai ajudar os irmãos a entenderem algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, o texto, quando nós tratamos a respeito de Deus, o que Deus faz conosco, nós devemos sempre entender que Deus ele prova os seus filhos. Deus prova, ele disciplina, ele corrige. Então, a ideia que quando aparece no texto bíblico a ideia de provar, normalmente relaciona-se à pessoa de Deus e é num sentido positivo. Deus ele está provando, está testando, está disciplinando para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Isso é o que a gente vê claramente em todos os textos bíblicos, né? Tiago 1, verso 2 e 3, 1 de Pedro 1, 6 e 7, Hebreus 12, 5 a 11. Por outro lado, quando a Bíblia fala de tentação, aí nunca uma tentação ela é boa. Sempre ela se relaciona à nossa carne, à nossa pecaminosidade. Ela sempre nos distancia de Deus, ela tem o objetivo de nos causar o mal. Então essa é uma diferenciação importante. Então toda vez que aparece no texto bíblico a palavra prova, né, que Deus prova os seus, Deus disciplina os seus, é no sentido de nos fazer crescer na fé, de melhorarmos. E toda vez que aparece a ideia de tentação, é sempre no sentido mal do termo, de fazer a gente se afastar de Deus, o contrário, né? É como se fosse assim, toda prova nos aproxima de Deus. A finalidade de toda prova é nos aproximar de Deus, mas a finalidade de toda tentação é nos afastar de Deus. Então, nesse sentido, fica bem didático para a gente entender. Nós vamos tratar hoje sobre a prova de Abraão, a partir do capítulo 22 do livro de Gênesis. Então, convido você a acompanhar a leitura. Nós estamos lendo aí na versão da Nova Almeida Atualizada, que é a versão que a gente tem usado na nossa igreja. Então, a partir do verso 1, capítulo 22 de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai! Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre o altar, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho,
o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, um anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades e dos seus inimigos. Na sua descendência serão abençoadas, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezed, Razo, Pildas, Judlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra, que ela nos ensine, que ela nos repreenda, que ela nos instrua, que ela nos eduque na justiça, para que nós possamos nos tornar aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Me dá graça para que eu seja fiel no ensino, para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. Eu preciso de ti, que o Senhor me ajude. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. Sempre é bom recapitular. Nós estamos aqui estudando o livro de Gênesis. A primeira parte do livro, capítulo 1 até o capítulo 11. Nós temos aí o ensino das origens, né, a origem do universo e de tudo que existe. Capítulos 12 até o final do livro, capítulo 50, é a segunda parte do livro. A história que Moisés conta para a gente nesse livro, já que Moisés é o autor, ele se concentra na história dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. Então nós estamos aqui na história de Abraão, já caminhando para o final da história de Abraão e já dando o pontapé inicial nesse capítulo 22 ao segundo patriarca, que é Isaque, né? Então aqui a gente está nos capítulos finais, que vai fechar a história de Abraão para se abrir a história de Isaque. E no estudo passado nós falamos sobre a concretização da promessa, quando Isaque nasce de Abraão e Sara. E nesse capítulo 21 que nós vimos no estudo passado, nós aprendemos que Deus nos ensina que ele cumpre a sua palavra, verso 1 a 8 do capítulo 21. Nós aprendemos que Deus, ele conserva a nossa história, ele conserta a nossa história, né, melhor dizendo, apesar dos nossos erros, das nossas faltas, Deus vai lá e conserta a nossa história, transforma a nossa história feia numa bela história, verso 9 a 13 do capítulo 21. Nós falamos também, a partir dessa ideia da concretização da promessa, que Deus, ele ouve os que sofrem, né, lembrando que Agar colocou o filho lá para morrer, e Deus ouviu o menino e a oração dela, e Deus foi lá e ajudou. E verso 9 a 13, e verso 14 a 21, nós aprendemos que Deus, ele deve ser adorado em qualquer canto. E aí, por que isso? Porque Abraão, mesmo sendo ali coagido por Abimeleque, Abraão mesmo assim constrói um altar e adora ao Senhor. Então, capítulo 21 é a concretização da promessa e trouxe para nós essas lições. Hoje,
nós vamos falar desse capítulo aqui, que fala da prova de Abraão. Lembrando daquela diferenciação que eu fiz, né, no início, prova tem a finalidade de nos aproximar de Deus, de fazer nossa fé amadurecer, de nos fazer crescer na fé. É diferente da tentação. A tentação é o oposto. Ela nos leva para distante do Senhor. Então, olhando para esse texto do capítulo 22, é um capítulo belíssimo, nós vamos começar perguntando o que a prova de Abraão nos ensina. Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer quando estamos estudando esse capítulo 22 do livro de Gênesis. E a primeira resposta é que a prova de Abraão, ela nos ensina que Deus prova os seus filhos. Isso aqui é importante. Deus, ele prova os seus filhos. Isso parece meio óbvio, mas não é. Tem gente que acha que está nesse mundo, não vai sofrer, não vai passar dificuldades. Tem gente que está nesse mundo... Agora também isso é muito culpa do nosso contexto, de igreja, né? Muito tem se falado nas igrejas aquilo que não é o evangelho. Por isso que eu sempre digo, é engraçado isso. Você vê quem eram os missionários da Bíblia, do Novo Testamento. Pedro, Paulo, olha o calibre dos caras. João, né? Aí, hoje a gente manda qualquer pessoa para ser missionário. E aí, quem é que vai pegar os convertidos dessa pregação que não é o evangelho para ensinar? Os coitados dos pastores. Aí a gente recebe pergunta: pastor, o missionário que pregou o evangelho para mim disse que eu não ia ficar doente, né? Que Deus ia curar todas as minhas doenças e que eu ia prosperar, que eu não ia ser cauda, mas eu ia ser cabeça e que nada iria acontecer com a minha vida. Aí o coitado do pastor vai fazer o quê? Coitado do pastor vai olhar para o irmão e vai dizer: meu irmão, desculpa, mas eu acho que o missionário levou uma topada, passou uns 3 dias sem dormir. É por isso que ele falou essa besteira aí. Mas isso aí não tem nada a ver com a Bíblia não, viu, irmão? Aí você começa a apresentar o evangelho, e o que acontece com essa pessoa que veio para a igreja por esse evangelho equivocado? Ele vai embora. Mas ir embora ainda é bom. E quando essa pessoa que ouve um evangelho equivocado fica com raiva da igreja e sai falando mal da igreja. Isso é o que mais acontece. Então, essa primeira lição que a prova de Abraão nos ensina, de que Deus ele prova os seus filhos, ela precisa ser claramente tratada no meio da nossa igreja, no meio da igreja do Senhor e no meio da nossa igreja, a Igreja Batista de Passagem de Areia. Porque nós precisamos entender que nós passamos por dificuldade. O irmão Abraão, o irmão Mateus passou por um tempo de dificuldade agora, né, com a mãe enferma, com câncer em fase terminal, e ele foi lá na minha casa, a gente sentou e eu deixei ele falar, ele expôs o coração dele lá, as lutas, as dificuldades, a gente orou pelas lutas, pelas dificuldades, eu escutei o irmão, e a minha oração foi o seguinte: Deus, que o Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor possa chegar com cura e curar aquela mulher, fazer o que a medicina não pode, mas também se for da vontade do Senhor, que o Senhor a leve, porque é assim que nós devemos proclamar o Evangelho da Graça. Eu gostei do que Débora falou aqui na oração. Débora disse o seguinte, não sei se os irmãos perceberam, né? Mas Débora disse o seguinte: a gente orou pelo milagre e Deus operou o milagre, levou ela logo. Isso é graça de Deus. Eu lembro que uma vez uma irmã muito querida nossa, eu e Débora, a gente cuidou dela um tempo, era uma senhora da nossa igreja, nossa antiga igreja, irmã Marilene. Era uma irmã muito querida. E aí ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas. E quem sabe aqui, o câncer de pâncreas é um dos cânceres mais, assim, dolorido, né? Nos estágios finais, a gente tinha acabado de perder um irmão da igreja que estava com esse câncer. E assim, não é legal ver, sabe? A pessoa chega a um ponto de dor tão grande que nem morfina você tomando passa dor. Então é um negócio assim, muito difícil, muito difícil, muito difícil.
E aí, quando ela descobriu o câncer, numa semana, e o câncer já estava bem avançado, e aí eu e Débora, a gente orou. Disse, Deus, que o Senhor leve a irmã o mais rápido possível. Ou que o Senhor cure, ou que o Senhor leve ela o mais rápido possível, porque a gente sabe, a gente viu o outro irmão sofrer, e a gente não queria que a irmã passasse pelo que ele passou. E aí, graças a Deus, a gente ficou feliz nesse sentido, né? Porque ela foi, pouco tempo depois, assim, ela dormiu, estava em casa ainda, e ainda estava começando o tratamento da quimioterapia, acho que foi a primeira sessão só. E aí, assim, ela estava deitada em casa dormindo, quando a filha foi lá, ela já tinha falecido. Então, assim, Deus foi muito misericordioso. Isso é graça de Deus também, né? Então, a gente tem que abrir os olhos que Deus, ele prova a nossa fé. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é bom você passar por provas e lutas. Eu não consigo nem imaginar o que Abraão passou aqui. Eu não consigo nem mensurar na minha cabeça o que Abraão passou aqui. Às vezes a gente lê esse texto de forma rápida, né? E a gente não percebe assim a dureza que é isso aqui, né? Então, eu queria deixar bem claro que Deus ele nos ensina com a prova de Abraão que Deus ele nos prova. Então, vai ter dias que eu e você vai passar por prova, vai passar por luta, por dificuldade. Você não vai ser o abençoadão, não. Você não vai prosperar, ganhar 3 vezes na Mega Sena sozinho, vai viajar para a França e Deus abençoe se você fizer isso, né? Se ganhar as 3 vezes, lembre de dar o dízimo. Mas assim, não tem problema não, entendeu? O problema é você achar que Deus ele deve a você isso. Ah, eu sou crente, então Deus tem que me abençoar. Não, às vezes Deus prova, gente. Né? Lembre do apóstolo Paulo, né? Que esteve com Jesus 3 anos, que conversou com Jesus, foi ao céu e voltou. E aí Deus diz, ele diz, né, que tinha um espinho na carne que doía muito. E ele orou 3 vezes. E qual foi a resposta de Deus? Não, vou tirar não. Você vai ficar com ele, doendo desse jeito. Para que você fique bem humildezinho e não deixe de depender de mim. Você acha que Paulo gostava de ter aquele espinho? Ele dizia que doía muito. Então, às vezes, a prova que Deus nos põe é para a gente sofrer mesmo. Né? O que você pode fazer? Confiar em Deus, como Abraão fez. Né? E aí, o verso primeiro, né, o capítulo 22, ele abre justamente Deus chamando Abraão com a finalidade de prová-lo. Entenda, Abraão não sabia do versículo 1, viu? Abraão não sabia do versículo 1. Nós sabemos. Né? O versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, aí ele, eis-me aqui. Com certeza Abraão deve ter pensado assim: opa, já ganhei o filho, tá tudo bem, o filho da promessa tá aqui, Juninho, olha Juninho aqui, Isaac Juninho, está aqui, bem, bem pequenininho, é uma bênção, vai vir mais bênção, aleluia. Aí entra o verso 2. Deus continuou, pegue o seu filho, e preste atenção que o texto usa essa expressão aqui, quando ele usa essa expressão, seu filho, ele acrescenta, seu único filho. É para dar ênfase que Abraão só tinha aquele. Aquele era o filho da promessa. E aí o verso 2, né? Diz assim, seu único filho, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Eu não sei nem mensurar isso aqui na cabeça de um pai. Eu não consigo nem pensar, irmão, nisso aqui. Sinceramente, eu não consigo nem pensar. Mas foi o que Deus exigiu de Abraão. E aí, para surpresa nossa, e isso é o que impressiona, é o fato de Abraão, no outro dia, logo cedo, Abraão acorda logo cedo, prepara o jumento, corta a lenha, pega um pouco de brasa, põe lá no braseiro, acorda Isaac, bora, pega a lenha aí nas costas, vamos embora, acorda mais dois servos. No mínimo o pessoal perguntou, o senhor vai para onde, patrão? Que lembra, Abraão tinha muitos escravos, ele só levou 2. Levou 2 escravos, um jumentinho e um filho. O senhor vai para onde? Não, vou ali que eu vou adorar a Deus.
E ele diz isso, eu vou adorar a Deus. E aí ele se levanta e vai. Você não vê Abraão questionando nada de Deus. Você não vê Abraão, por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso comigo? O texto diz que ele se levantou logo cedo, preparou tudo e foi. Assim, é um texto muito difícil, né? E é interessante que após 3 dias, ele chega lá no local, Deus parece que mostra a ele em sonho, ou já tinha dito, Deus tinha feito uma descrição lá do monte, e aí depois de 3 dias ele chega lá ao local. E aí, verso 4 e 5 nos diz isso, e aí nos é mencionado que ele vai e prepara lá, tem lá os utensílios preparados para fazer esse sacrifício ao Senhor. Meus irmãos, isso tem que estar claro e não pode sumir da nossa mente. Deus prova seus filhos para o bem deles e para o seu crescimento espiritual. Romanos, quando diz lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas é tudo. É o que de bom e o que de ruim acontece na gente. Em nenhum momento está dizendo que a prova ela é fácil, que a prova é agradável. Pode ser um negócio muito difícil, como foi para Abraão, mas sempre, quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Nunca é para o nosso mal. Isso nós não podemos esquecer, porque Deus é bom. Deus ele não tenta ninguém, ele prova os seus filhos. Tem um detalhe interessante, né? Talvez se você nunca foi provado na sua vida, possivelmente você não é crente. É por isso que eu tenho eu confesso, meu irmão, eu tenho muita dificuldade quando eu chego na igreja e eu encontro algum irmão assim. Eu sei, ô, irmão, como é que você está? Eu estou na bênção, aleluia. Aí eu, amém. Aí, 3 dias depois, encontro um irmão de novo na rua. Sou irmão, graça e paz, como é que o irmão tá? Estou voando no espírito, tá tudo abençoado. Tá bom, amém, glória a Deus, Deus é bondoso com o irmão. Aí encontro daqui a mais 25 dias. E aí, meu irmão, como é que tá as coisas? Meu amigo, melhor ainda, ganhei 3 vezes na loto, tá tudo bem, tá todo mundo saudável lá em casa, os negócios estão dando certo, tá tudo prosperando. Eu digo amém, irmão, glória a Deus. Aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você procura irmão, tudo é bênção. Aí quando eu olho para um texto desse, eu disse assim, não, Pepe, tem alguma coisa que tá errada, né? Tá alguma coisa, não tá muito certo, não. Ora, Hebreus 11, do 17 ao 19, diz que Deus açoita a todo aquele que recebe. E Deus disciplina todo filho. Ou seja, a marca de um filho de Deus é passar pela chibata. Para quê? Para que ele aprenda a ser um filho de Deus. E aí, o detalhe de Hebreus é que ele diz assim, e se você não passa pela disciplina, é porque você não é filho, você é bastardo. Ou seja, você não é filho de Deus. Todo filho de Deus tem que ter luta, tem que ter prova. Né? Seja doença, dificuldades com colegas descrentes, seja pecados que você tem que vencer, você tem que lutar. Todo filho de Deus, a quem Deus está preparando para a glória, tem que passar por luta. Não existe crescimento na fé sem luta. Por isso que eu sempre acho estranho quando alguém vem para mim dizer que tudo está bem, tudo está beleza. Não é que eu sou invejoso, não, porque eu acho estranho. Eu olho para a Bíblia e os servos de Deus só vivem apanhando. Só vive apanhando. O pessoal diz assim, meu Deus do céu, eu queria ser que nem Daniel. Olha como Daniel era abençoado, governador da Pérsia. Aí eu pergunto assim, o irmão leu o texto direito? Acho que o irmão não leu o texto direito. Não, mas Daniel é abençoado, é governador. O irmão leu o texto direito. O irmão percebeu que quando os babilônicos entraram em Jerusalém, quebraram as portas, mataram o pai e a mãe de Daniel e arrastaram ele sozinho à força para ser escravo na outra. O irmão não acha que isso é ruim, não? Ou seja, provavelmente o irmão não leu a Bíblia direito, né?
Isso foi terrível. Isso Daniel devia ter entre 14 a 16, 17 anos de idade. Daniel era bem novinho, viu o pai e a mãe ser morto e foi levado como escravo. Aí o cabababroca diz, eu quero ser igual a Daniel. É mesmo? Tu quer pagar o preço para ser igual a ele? Né? É muito interessante isso. Então, meus irmãos, a prova de Abraão nos ensina que Deus prova os seus filhos. E isso é bom, porque é uma confirmação de que nós somos filhos. Mas esse relato não para aí não. Qual é a segunda lição que nós aprendemos com a prova de Abraão? A segunda lição, meus irmãos, que nós aprendemos com a prova de Abraão, é que essa prova nos ensina que Deus ele provê salvação. Isso é maravilhoso. Porque na leitura aqui, eu não sei se os irmãos tiveram essa sensação, mas quando eu li, deu um negócio vindo na minha barriga, eu disse, meu Deus do céu, ninguém vai falar não, meu Deus do céu. Porque se vocês prestarem atenção, Abraão saiu com os três, né? Ele, os dois escravos e o filho, e você não tem nenhum texto aqui, nenhuma indicação de que houve conversa. Parece que Abraão foi pensando nisso no caminho inteiro. Obviamente ele foi pensando. Ele foi pensando, né? Foi matutando isso na mente. E aí, o texto segue, né? Abraão sobe com Isaac, leva ele, né? Com todos os preparativos, verso 6, para o Monte Moriá. E aí Isaac faz a pergunta que todo mundo quer fazer, né? Verso 7. Pai, peraí, pai. Isaac usando a lógica, né? Peraí, pai. Tá aqui a lenha, tá aqui o fogo, o monte tá ali. Cadê o bicho pra gente matar? E aí, Abraão dá uma palavra assim, descomunal, maravilhosa. Verso 8, né? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Meus irmãos, que palavra assim, poderosa essa daqui. A confiança de Abraão não estava nele, nem no que ele iria fazer. A confiança de Abraão estava em quem? No Deus que provê o sacrifício. Abraão confiava em Deus. Deus vai prover o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro. Dá para a gente passar a noite todinha só lendo esse verso até decorar. Deus, na sua providência, Deus assim, a gente vai ver aqui, né, nessa passagem, Deus ele providenciou esse cordeiro. Mas Abraão, ele tinha essa confiança. Hebreus 11 vai dizer um negócio muito interessante, né? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia toda, né? Não só o Antigo Testamento, não só o Novo, mas a Bíblia como um todo, é um livro só. O interessante é que Hebreus 11 vai dizer o seguinte, que Abraão, ele creu em Deus, ele creu que mesmo que ele matasse o filho dele, ele cria que Deus ia ressuscitar o menino. Por quê? Porque Deus prometeu. Então a confiança de Abraão estava onde? Em Deus. Esse é a grande lição aqui. E aí, quando estava tudo preparado, e detalhe, viu? Se você ler o texto aqui, Abraão ele ia matar o menino. Ele amarra Isaac. Não foi tipo assim, não foi uma brincadeirinha. Não, não, não. Ele amarrou Isaac. Ele preparou o altar, né, com pedras, colocou a lenha em cima. Ele amarrou o menino para o boy não fugir. Ele amarrou o menino, deitou ele, ele pegou a faca e o texto ele é tão forte, verso 11, mas do céu o anjo do Senhor chamou, a expressão aqui é como se fosse gritou, né? Abraão, Abraão, inclusive na Nova Almeida Atualizada eles colocaram ponto de exclamação, né? Na língua portuguesa significa que é um grito. Então é como se fosse algo. E ele, tipo assim, se o anjo não tivesse gritado, ele tinha matado o menino. Então Abraão não estava brincando. Abraão ia de fato oferecer o filho ao Senhor. E nessa hora, Deus ali intervém naquela história, como sempre Deus faz na vida da gente, né? Mesmo se a gente ser digno, Deus foi lá, interviu na história
e disse: não precisa matar o menino. Eu sei que você provou que é fiel, porque você não me negou o seu único filho, né? E aí, verso 13 e 14 é maravilhoso. Eu já vi várias pregações nesse capítulo dando ênfase em Isaac. Olha como Isaac é obediente. Olha, menino, você tem que obedecer seu pai e sua mãe igual a Isaac. Olha que coisa boa, olha o livramento. Olha que coisa... Só que se você faz a leitura adequada do texto, você vê que a ênfase do texto é em quem? É em Deus. Não é nem Abraão, não é nem Isaac. A ênfase do texto é em quem? É em Deus. Porque quando Isaac ia morrer, Deus abriu os olhos de Abraão. Olha, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si o cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Verso 13. Então Deus providenciou livramento e salvação. Essa é uma lição, meus irmãos, que nós não podemos esquecer. Deus, ele provê a salvação. Por quê? Porque a salvação pertence unicamente a Deus. E aí você lendo esse texto, você entende o que João Batista fala lá em João 1,29, quando Jesus está vindo, andando, aí João está sentado com os discípulos assim, aí João olha para Jesus, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está falando de quê? Desse Cordeiro aqui. Na teologia, a gente chama isso de tipologia. O que é uma tipologia? Às vezes, no Antigo Testamento, aparecem algumas figuras, algumas imagens, que são um tipo, uma sombra, que aponta para Cristo. Aqui, muitos teólogos acreditam que esse cordeiro ali, preso, ele representava Cristo. Porque Isaac só foi livrado da morte quando o cordeiro apareceu. E esse cordeiro foi morto. Para quê? Para que Isaac fosse livrado da morte. Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos livrados da morte eterna. Por isso que João Batista diz muito acertadamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, também tem uma imagem muito legal. Né? Paulo diz assim, olha, retire o fermento velho do homem, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado em nosso lugar. Ou seja, Cristo é esse Cordeiro que apareceu lá. Por isso que o tema principal do capítulo 22 de Gênesis não é Abraão, não é Isaac, não é a obediência de Isaac e não é a fé de Abraão. O tema principal do capítulo 22 de Gênesis é quem? É um Deus que provê salvação. É Deus, meus irmãos, é Deus quem nos salva do nosso pecado. É Deus quem nos salva da morte. Mas em terceiro lugar, a prova de Abraão, ela nos ensina que Deus abençoa as nações. Esse texto, verso 15 até o verso 24, ele chama a nossa atenção, né, pelo fato de Deus chamar e ele repete a promessa que ele deu a Abraão, né? E aí lembra lá capítulo 12, capítulo 15, capítulo 18, né? Que nós já passamos por eles. Então Deus ele repete essa promessa de descendência, mas apontando para um caráter mais missiológico, mais da missão. A ideia, verso 15 a 17, de que Abraão será pai de uma multidão, ele terá mais filhos do que as areias da praia do mar. Peraí, Abraão teve uma ruma de filho assim? Não. Israel é tão numeroso assim, como as areias das praias do mar? Não, não é não. Então, provavelmente, quando Deus pronuncia essa promessa, ele está falando da gente aqui também. Ou seja, Deus estava falando que nós, pela fé, somos filhos e herdeiros de Abraão. E Abraão deu o que para a gente? Nada, né? Quem foi que nos deu? Deus nos deu a salvação. Então, nós somos essa herança, porque nós recebemos pela fé aquilo que Deus providenciou. Ou seja, o que Deus providenciou? Salvação e livramento para Abraão. Então, nesse sentido, a prova de Abraão também nos ensina que Deus abençoa as nações por meio da salvação. Verso 18 e 19 aponta para esse caráter da missão.
Verso 18, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então, na vida de Abraão, nós já tínhamos ali o vislumbre, a sombra de toda a promessa de que nós também seríamos parte dessa bênção. E como eu havia falado no início, verso 20 a 24, é como se fosse um prelúdio, uma introdução do que vai vir. Né? Lembra, Abraão aqui já recebeu a promessa, já foi aprovado por Deus, e agora fecha-se a história de Abraão e abre-se a história de quem? De Isaac. E aí interessante que muita gente lê aqui verso 20 a 24 e diz assim, oxe, mas não tem nada a ver esses versos aqui, né? O capítulo fala uma coisa tão bonita, verso 20 a 24 não tem nada a ver com o capítulo 22. Calma lá, meus jovens. Verso 20 a 24 é uma introdução. Quem é que aparece aqui de importante? Verso 20 a 24. Tá aqui, ó. Verso... Cadê, meu Jesus? O nome dela sumiu. Sumiu não, tá aqui. Diz aqui, vai falar sobre os filhos do irmão de Abraão, Naor. E aí, dentro dessa descendência, verso 23, iniciozinho do verso 23, Petuel gerou Rebeca. Por que Rebeca? Será a esposa de quem? De Isaac. Então, como um bom contador de histórias, Moisés, quando escreveu isso aqui, fez o quê? Olha, eu vou introduzir aqui a história, só para vocês não pararem de ler, viu? Mas na frente vai ter romance à vista. Então, acompanhe a leitura aí que nós vamos continuar. Mas isso também significa o cumprimento dessa promessa a Abraão. Qual é a promessa? Os seus descendentes serão mais numerosos do que todas as areias da praia do mar. Aqui é a concretização da promessa. Deus dizendo o seguinte, olha, eu não prometi, eu estou cumprindo agora, viu? Vou arranjar uma mulher para tu casar, viu, brother? Com Isaac. Entendeu? Então, ou seja, Deus ele continua a cumprir fielmente aquilo que ele prometeu. Deus sempre teve em mente, meus irmãos, separar um povo para si e continua nesse projeto. Gálatas 3, versos 6 a 14 e 1 de Pedro 2, 9 e 10 diz isso. Deus, ele nos separou como seu povo para viver conosco. Esse povo começa como? Ali em Abraão. E vai terminar onde? Não sei. Se ele voltar amanhã, aleluia, a gente está no céu. Mas se Deus demorar 1000 anos para voltar, nós estaremos com ele na eternidade. E esse povo aqui, que começa com Abraão e Sara, com Isaac e Rebeca, ele vai ter continuidade. Nós somos parte desse povo pela fé. O que a gente aprende aqui para a gente encerrar? Primeiro, não reclame quando você estiver sendo provado por Deus. Não reclame. Não murmure. Você pode chegar para Deus e dizer que está doendo. Olha, murmuração é pecado, certo? Mas você chegar diante de Deus e lamentar diante dele é permitido. Lamentar não é murmurar. Murmurar é você dizer o seguinte, olha, eu não gosto disso, o Senhor fez isso comigo, mas eu não gosto, o Senhor é um Deus mau, eu não quero isso. É reclamar contra Deus, isso é murmurar. O que é lamentar? Lamentar é dizer que está doendo. Nós somos estimulados a fazer isso. Davi fez isso várias vezes. Né? O Salmo 32, Deus, os meus ossos estão doendo. Né? O meu pecado está aqui dentro de mim, eu não estou aguentando mais. Coitado, eu acho que é o Salmo 81, coitado. Ele diz, Deus, todo mundo me abandonou. Eu estou sozinho aqui, não tem nenhum amigo. Está doendo tanto, de noite eu não consigo dormir. E de dia, quando eu acordo, eu quero dormir. O sofrimento não acaba, o Senhor não vai querer o Senhor não vai me ajudar aqui não, Deus. Olha como é que eu estou, olha a minha situação aqui. E aí é engraçado que o salmista, né? Acho que é Salmo 81. Aí o salmista ele ainda vai argumentar com Deus. Deus, e se eu morrer? Quem é que vai cantar para adorar o Senhor? Então, olha, o Senhor pode perder um adorador, viu? Então me ajude aqui. E aí o salmo é o salmo mais triste da Bíblia, né? E o Salmo 81. E o salmista ele termina assim. E acabou. E todo mundo me abandonou. Só estou eu aqui na escuridão. Acabou o salmo. É um salmo de lamento.
Tem um livro na Bíblia que é Lamentações. Então pare de reclamar e vá ao Senhor em oração para dizer, para contar a sua dor. Segunda lição, confie na provisão de Deus. Ele pode salvar. Jonas 2:9 e Apocalipse 7:10. A salvação pertence a Deus. Seja grato pelo fato de Deus ter nos salvado. Então, confie que Deus pode salvar. Nós falamos aqui no culto de oração, vários irmãos nossos, mas meu irmão é duro na fé, meu marido é duro na fé. É nada. Ele só segura até quando Deus quiser. Quando Deus não quiser, ele torna o coração dele uma manteiga. Porque Deus é Deus. Então continue orando, continue clamando e confiando que Deus pode salvar. Em último lugar, proclame a salvação em Jesus a todas as nações. Nós não sabemos quem são esses povos aqui, quem são esses herdeiros de Abraão. Portanto, pregue o evangelho e deixe que Deus chame os seus. Amém?